Deus é fiel em sua palavra. E a Bíblia nos diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Assim é que nós cremos em Deus. Um Deus que é todo-poderoso e que cuida daqueles que eu amo, que cuida daqueles que eu servem. E acreditamos naquilo que pregamos, acreditamos naquilo que falamos, acreditamos naquilo que está na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para nós dia a dia, através da sua palavra. Ontem à noite estivemos em reunião de oração e Deus falou muito ao nosso coração também, através da palavra do Senhor, ministrada pelos nossos colegas pastores. E o que nós queremos meditar nesta manhã é sobre arrependimento. Nós ouvimos muito falar sobre arrependimento. E há arrependimentos de diversas maneiras, e em alguns deles nós qualificamos como um remorso, como um sentimento diferente daquilo que é a realidade de um arrependimento. Arrependimento é algo que é genuíno, traz um sentimento de tristeza pelo erro praticado, traz uma preocupação com o que nós afetamos com esta situação, com este erro, a quem foi prejudicado. Então, arrependimento tem várias vertentes. Poderíamos dizer vários significados. Mas um só é o arrependimento verdadeiro, genuíno. Quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, ouvimos a sua palavra, quando ele diz, vai e não peques mais, e nós vamos e não mais pecamos. Moisés, certa vez, falando com o Senhor, ele disse, Senhor, ou o Senhor salva este povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Uma atitude muito forte, muito radical, uma palavra muito dura de Moisés diante de Deus, mas que pôde traduzir o sentimento que Moisés tinha em relação ao povo de Israel, em relação às promessas de Deus com o povo de Israel. E ali então encontramos que Deus havia falado e deixou de fazer, porque Moisés buscou nele uma condição de vitória, uma condição de reversão daquilo que ele gostaria que fosse feito com o povo. Então Deus deixou de fazer o que havia planejado fazer, porque Moisés orou. E Deus então disse a Moisés que aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Em Êxodo, no capítulo 32, então nós vamos encontrar uma situação em que algumas pessoas colocam como o arrependimento de Deus. Nós vamos encontrar também na palavra do Senhor diversas outras passagens em que se menciona o arrependimento. Então vamos tentar entender um pouco sobre este assunto. Em Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor Deus se arrependeu de ter criado o homem. E algumas pessoas entram em confronto com esta palavra, porque a Bíblia também afirma que Deus não se arrepende. Então, nós vamos ponderar e vamos questionar sobre esses temas. Teria Deus alguma vez
arrependido, mesmo na história da humanidade? Uma oração pode mudar a ação de Deus sobre nós? Está escrito em Números, no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? A palavra arrependeu, no hebraico, é nahan. Foi traduzida na literatura bíblica portuguesa por arrepender-se ou consolar. O termo nahan, arrepender, ocorre 40 vezes e o termo nahan, no sentido consolar, ocorre cerca de 65 vezes no Antigo Testamento. Os estudiosos, então, dão várias opiniões no esforço de determinar o significado desse termo, desse verbo nahan, relacionando a palavra com mudança ou disposição do coração, mente, propósito ou mudança de conduta pessoal, o que nós poderíamos chamar aqui de metanoia. Este verbo ocorre em alguns textos indicando sentimentos pessoais. Em Juízes, no capítulo 21, versículo 15, retrata o sentimento que as 11 tribos de Israel tiveram pela tribo de Benjamim. No período da Guerra Civil, quando a tribo de Benjamim foi quase toda dizimada. Então, as demais tribos tiveram compaixão. Ali o termo se encaixa como compaixão. Nahan. E em Gênesis 24, 67, afirma que Isaac foi consolado quando se casou depois da morte de sua mãe Sara. Aqui o termo nahan aparece como consolo. Trata-se do sentimento de Isaac por sua esposa sendo consolado depois da morte de sua mãe, de Sara. No hebraico, o verbo nahan ocorre no pual, que é o tempo passivo do verbo piel. Piel é o verbo intensivo, ou tempo intensivo, ativo, conjugado para o futuro. Iptael seria o tempo passado, uma ação concluída. Mas especialmente no tempo nifal, que é o verbo passivo, reflexivo do infinitivo, e piel, o verbo reflete a ideia de respirar profundamente, ou aquilo que nós chamamos de suspirar, e por conseguinte, a manifestação física dos sentimentos da pessoa, geralmente tristeza, compaixão, pena. Define-se então nahan como arrepender-se, ter pena, consolar, ter compaixão, lamentar, ter tristeza ou ser consolado. Então observamos que esse verbo se conjuga em diversos tempos para cada circunstância, um sentido diferente da palavra. O termo no Antigo Testamento está relacionado ao arrependimento de Deus. Em textos centrais como Gênesis 6, 7, Êxodo 32, 12 e 14, em 1 Samuel 15, 11 e 35 e em Jonas 3, 10. Nestas 4 ocorrências, o verbo hebraico está no tempo passivo, nifal, isto é, o sujeito sobre a ação. Neste caso, Deus é o sujeito que sofre a ação. Propõe-se afirmar neste ensaio exegético que Deus reage arrependendo-se devido ao comportamento das criaturas, do homem. A primeira ocorrência de arrependimento divino é devido à desobediência e atitude humana para com Deus. Vejamos, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem do pó da terra, e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, 6. A reação de Deus e Yahvé
é de arrependimento, porque a humanidade praticou violência e corrupção. Arrependimento aqui é sentir tristeza, pesar diante da situação de decadência espiritual de toda a raça humana. Buscando nesses termos de arrependimento de Deus, observamos que em diversas situações Deus agiu com compaixão do seu povo, dando-lhes livramento ao arrepender-se de executar juízo severo sobre o seu povo. Quando nossas atitudes estão condizendo com o propósito de Deus, ele então se compadece conosco através das nossas orações, e aí há uma mudança de atitude nossa que reverbera com a atitude de Deus em nos perdoar e então deixar de fazer aquele juízo punitivo que ele faria em decorrência do pecado. Nós vamos ver em Jonas, como falamos há alguns dias atrás sobre o profeta Jonas e a cidade de Nínive, Nínive que era a capital do Império Assírio e assolava o povo de Israel, fazia de todas as formas e de todas as atrocidades, destruindo toda a dignidade do povo judeu. Deus havia dito a Jonas que destruiria a cidade de Nínive. Jonas, então, ficou preocupado e não queria ir para Nínive pregar o arrependimento ao povo ninivita, porque ele temia que Deus entrasse com compaixão e deixasse de agir sobre o povo daquela cidade e não destruísse o povo. E a Bíblia diz que após Jonas ter pregado, houve um consenso no meio do povo de que a ação de Deus punitiva sobre eles seria em decorrência do pecado. Eles então se arrependeram, confessaram a Deus os seus pecados, buscaram a presença do Todo-Poderoso. Eles que não tinham conhecimento de Deus, adoravam a outros deuses, e então Deus se manifestou através da pregação do profeta, e o arrependimento veio no meio daquele povo. Eles então se dedicaram a servir ao Senhor, e Deus deixou de fazer aquilo que ele havia dito a Jonas que faria. Mas havia uma palavra de Deus sobre aquele procedimento, que ele agiria com juízo sobre o povo da cidade de Nínive, caso eles não se arrependessem. Havia ali uma condicional. Eles se arrependeram. Por eles terem então se arrependido e buscado a face do Senhor e jejuado, como diz a palavra de Deus em Jonas, então Deus reverteu a situação e trouxe a eles vitória. Eles se tornaram povo de Deus. Então o que entendemos com isso, amados, é que a nossa oração pode mudar situações. Deus, então, começa a agir no meio do seu povo através da atitude que nós tomamos. Então, o caminho para buscar a solução de todo e qualquer tipo de problema é a oração. Por isso, nós costumamos dizer que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Porque quando nós oramos, nós nos tornamos fortes diante de Deus, porque temos ao nosso lado um aliado infinitamente poderoso, justo, fiel e capaz de nos conceder a vitória, capaz de nos conceder a graça e sermos então perdoados, purificados, justificados e, por fim, totalmente abençoados por Deus. Então, queridos, uma oração pode mudar uma situação. E aí você poderia estar perguntando o que vamos fazer, como vamos chegar a uma conclusão de tudo isso, desta mensagem de hoje. Nós vamos chegar à conclusão que
Deus se compadece de nós quando nós nos dobramos diante dele, quando nós nos curvamos diante dele e oramos buscando a sua face. Mas em Números 23:19, a Bíblia afirma que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Portanto, diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Certamente, a tristeza e pesar no coração de Deus diante de uma situação de violência e corrupção que se estabeleceu neste mundo e em nosso país, neste momento histórico de calamidade da saúde pública. Quando nós vemos as pessoas vivendo como se nada fosse lhes acontecer, como se fossem donos ou controladores de toda a situação. E assim como Deus atuou naquele momento histórico para a humanidade, quando Deus estava pronto a destruir a cidade de Nínive, fará o mesmo na nossa geração violenta e corrupta, porque ele promete livramento para aqueles que forem achados fiéis, aqueles que servem a Deus, aqueles que têm um coração quebrantado, contrito. Mas também, queridos, através da nossa oração, através da nossa predisposição em buscar ao Senhor e em colocar diante do Senhor toda e qualquer situação da nossa vida, ele pode agir hoje, agora, no meio do seu povo. Ele pode agir agora na sua família. Ele pode agir agora na vizinhança. Ele pode trazer a solução definitiva para todos estes problemas que estamos enfrentando. Assim como Deus foi misericordioso, compassivo, não deixando que a cidade de Nínive fosse destruída, ele então pode entrar com providência de livramento no meio deste povo e trazer libertação, livramento deste mal. A segunda ocorrência que encontramos, queridos, encontra-se em Êxodo 32, versículo 14, que a palavra diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo de Israel. Os israelitas estavam no deserto e eles então desobedeceram a Deus, deram ouvidos àqueles que haviam saído do Egito e criaram para si um bezerro de ouro para a sua adoração. E nesse momento, Deus então fala a Moisés, quando Moisés estava no monte orando, e disse: Moisés, desça, porque o seu povo se corrompeu. Quando o homem se desvia da presença de Deus, do caminho da santidade, ele desconhece como seu povo. E ele então disse: Moisés, desça, porque o seu povo se corrompeu. Moisés então desce, irado, revoltado com o seu povo, chateado com toda aquela situação que desagradou ao Senhor, destrói aquele bezerro de ouro, prega novamente ao povo a fidelidade que precisava ter diante de Deus, volta-se para o Senhor e diz a Deus que Deus havia tirado este povo com mãos fortes do Egito e havia feito a eles uma promessa de entrar na terra prometida, em Canaã,
E eles estavam a caminho, estavam no deserto, e agora Deus estava a ponto de destruir aquele povo. Moisés então clama ao Senhor e diz: Deus, perdoa o pecado deste povo, ou então o Senhor pode riscar o meu nome do livro que tens escrito. E Deus então disse a Moisés: aquele que pecar será retirado do livro que tenho escrito. Os israelitas no deserto desobedeceram a Deus ao fabricar o bezerro para adorar e servir, e caíram na idolatria e prostituição. Neste incidente, Deus então havia dito que consumiria o seu povo e que faria de Moisés uma grande nação. E Moisés intercede diante de Deus que perdoe e restaure o seu povo. Moisés apela para Deus, lembrando a Deus de dois fatos importantes. Primeiro, lembrando da sua honra diante dos egípcios. O que é que os egípcios vão dizer, Senhor? Que o Senhor os tirou do deserto para matar, do Egito para matá-los no deserto? Com maus intentos o Senhor tirou para matá-los aqui no monte e consumi-los da face da terra? Como está em Êxodo 32, 12. Moisés então estava apelando para o bom senso e a honra divina, para que considerasse a sua honra diante dos egípcios. Ou seja, o que os egípcios iriam dizer em relação a um Deus que tira o povo de debaixo das mãos de Faraó para destruí-los no deserto. Segundo, ele apela para as promessas que Deus havia feito a Abraão. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Moisés então apela a Deus para que ele considere as suas promessas do passado feitas aos seus servos. Após este apelo, Deus reage com um sentimento de compaixão. Então aqui o verbo nahan foi traduzido para compaixão, e Deus reage com compaixão no meio do seu povo. Então aqui, arrependimento, nahan, é sentir compaixão e conferir perdão, conceder a graça do perdão, não que o povo merecesse, mas porque a graça estava no propósito de Deus, no coração de Deus, de ter compaixão do povo e perdoar os seus pecados. Quando há em nossa vida uma mudança de atitude, de deixar o pecado, de deixar o mal e de partir para servir fielmente ao Senhor, Ele se arrepende do juízo punitivo sobre nossas vidas e resgata-nos para o seu regaço e para o consolo. Nesse caso, o verbo se encaixa melhor no contexto de compaixão do que de mudança. Deus não mudou os seus planos. Deus teve compaixão do homem e então usou a segunda opção que ele havia dito. Sendo assim, Deus reage passivamente, sentindo compaixão e perdoando o seu povo. O povo de Deus precisa saber que Yahvé, o Senhor, é Deus de compaixão pelo seu povo, até mesmo no momento da sua ira, porque a sua ira passa como num instante, quando há uma atitude do homem, uma atitude de mudança, de arrependimento, de comportamento. Em terceiro lugar, a palavra nahan ocorre quando Deus convida Saul para destruir totalmente os amalequitas.
e este estabelece apenas parcialmente a ordem. Então, queridos, vamos encontrar várias situações em que Deus irá agir diante do povo, considerando a atitude do povo para usar então de graça e misericórdia para com este povo. Sabe o que é que está faltando para Deus agir de forma passiva e ter compaixão de nós e nos conceder a graça do livramento de toda esta assolação deste terrível inimigo invisível que assola toda a humanidade? A resposta é oração. É buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Assim como o rei de Nínive ordenou ao seu povo, o caminho era buscar ao Senhor. Assim como Sofonias pregou a Judá quando estava no cativeiro assírio, o caminho é buscar ao Senhor. É se arrepender do pecado. É deixar de praticar o mal, o erro, o pecado. E passar então para uma vida de gratidão e de adoração ao Senhor. Coloque a sua vida em oração. Coloque a sua vida diante de Deus. Este é o remédio. Este é o antídoto para combater o mal, para combater o pecado, para combater a enfermidade e para trazer solução à sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Nós vamos ver Saul, versículo 7. Então, feriu Saul aos amalequitas, passagem desde Avilá para chegar. 1 Samuel, capítulo 2, está de fronte com arrependimento. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu e Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas. Versículo 7. Então, da segunda feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá, a melhor que a Agag, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, tomou vivo toda a casa vil, Agag, desprezível os amalequitas. Destruíram, porém, a todo o povo. Então veio a palavra a Samuel dizendo: e Saul e o povo pouparam, arrependo-me, melhor depois de Saul. Versículo 7. Então, porque deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, melhor que a Samuel, e não os quiseram destruir totalmente. E toda a noite, porém, tomou vivo toda a casa vil, Agag, desprezível os amalequitas. Destruíram, porém, a todo o povo. Então vejamos. Então veio a palavra, esse termo, Samuel dizendo: e Saul e o povo, arrependimento, arrependo-me, melhor com a palavra. Versículo 7. Então, porque deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, melhor. E aqui ela ocorre quando Deus convida Saul totalmente. E toda noite guerrear contra toda a casa Amaleque, desprezível os amalequitas. Destruíram totalmente. Então vejamos. Então veio a palavra e ele desobedeceu parcialmente a ordem de Deus. Vai com a palavra. Versículo 7. Quando a Bíblia fala de Saul e os seus povos viu as minhas palavras, melhor. E aqui ela ocorre para Deus não Agag, Saul e o melhor da noite, guerrear contra toda a casa Amaleque, os animais gordos, destruir totalmente, melhor que então veio a palavra e não quiseram, e ele desobedeceu, porém toda coisa parcialmente a ordem destruir. Então nós vamos ver, queridos, quando a Bíblia fala de Saul, são verbos que vão depender dos termos no lugar onde ele está sendo usado, na frase, na ação onde ele está sendo usado. E neste caso, o termo Naham é usado para indicar a reação
de Deus mediante um descontentamento e desprezo diante do comportamento de Saul. Saul desobedeceu a ordem de Deus, que era expressa: destruir todos os amalequitas, dentre eles o rei Amaleque, o rei de Amaleque, o rei Agag. O verbo Naham nesse termo está no tempo Nifal do alfabeto hebraico, isto é, o tempo passivo, onde Deus é o sujeito passivo da ação. Naham deve ser visto aqui como sentir pena ou lamentar. Então, esse verbo arrependimento, ou arrepender-se, arrependeu o Senhor Deus de ter feito Saul rei, deve ser visto como um sentimento de Deus em relação à atitude de Saul em desobedecer a Deus. E não como uma atitude de arrependimento por ter cometido um erro ao eleger Saul como rei. E sim um descontentamento. Deus não ficou satisfeito com a atitude de Saul, com o desprezo que ele deu, a ordem expressa de Deus, que era destruir todos os amalequitas. Então, o termo arrependimento não está ligado a um ato falho. Ele está ligado a um descontentamento, porque ele escolheu alguém que desobedeceu a sua ordem. Não seria como, por exemplo, nós, quando escolhemos alguém para fazer alguma coisa na nossa casa ou na empresa, ou seja lá onde for, e essa pessoa nos decepciona, nós arrependemos. Poderíamos fazer um comparativo dizendo que nós não arrependemos do serviço em si, mas arrependemos de quem executou o serviço, porque não executou da forma como nós queríamos. Então vemos que poderíamos até ter escolhido outra pessoa. O povo de Deus, então, eu, você, nós precisamos estar cientes que obedecer a ordem de Deus parcialmente acarretará no lamento e desprezo do Senhor. Se Deus nos diz para fazer determinada coisa, nós temos que ter a predisposição de fazer, então, tudo aquilo que nos foi ordenado. Isso nos levará a compreender que Deus estará, então, feliz, satisfeito por aquilo que nós fizemos. E quando Ele nos mandar fazer, nós temos que fazer já com a predisposição de estar fazendo algo para agradar a Deus. Vejamos também outra situação em que a Bíblia diz que Deus se arrependeu. No livro de Jonas, Deus levanta o profeta para ir pregar na cidade de Nínive, que não conhecia Deus. Eles não eram cristãos, eles não eram de Deus, eles não pertenciam ao povo judeu e não conheciam a história do povo judeu em serviço a Deus. E no livro de Jonas, nos mostra que Deus levantou o profeta para ir até a cidade de Nínive e pregar a palavra. Mas o projeto do Senhor com relação ao ministério de Jonas era que ele fosse, pregasse e que o povo se arrependesse.
Jonas estava preocupado e se recusava a ir, porque ele sabia que Deus é rico em misericórdia e que Deus poderia então se arrepender de ter que destruir a cidade de Nínive. Com relação ao ministério de Jonas, vejamos que quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, não houve arrependimento, não houve renúncia, não houve uma volta do povo de Sodoma e Gomorra para adorar a Deus. Eles se mantiveram no pecado, afastado de tudo que agradava a Deus e fazendo tudo que desagradava a Deus. E Deus então destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, tirando de lá apenas Ló e os seus filhos. Já no caso de Nínive, era uma cidade de povo ímpio, de povo que não agradava a Deus, que não adorava a Deus. Deus então levanta o profeta Jonas, manda-o até a cidade de Nínive e fala com ele que se o povo não se arrependesse, destruiria a cidade. Havia ali então uma condicional. O propósito do Senhor era que o povo de Nínive se arrependesse. E então nós vamos encontrar no livro de Jonas que o Senhor não destruiu a cidade de Nínive. E Jonas ficou então chateado, porque Deus não destruiu a cidade. Quando a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Então veja bem, o povo de Nínive se converteu ao Senhor. Eles que não conheciam Deus, ouviram a pregação do profeta Jonas e voltaram-se para Deus. O rei de Nínive ordenou que todos os homens e todos os animais jejuassem ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, e que se arrependessem dos seus pecados, pois dizia ele: pode ser que assim o Senhor nos livre. A Bíblia diz que os homens de Nínive creram em Deus. Jonas capítulo 3, versículo 5. Proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez proclamação que se divulgasse em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem lhes dê alimento, mas sejam cobertos, homens e animais, de saco e cinza, e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos? Então, queridos, aqui o termo naham do verbo já é no sentido de satisfação pela ação do povo em direção à pregação de Jonas, que apontava para o caminho que eles deveriam traçar e deixar o seu caminho de pecado. Então Deus se arrependeu do mal que disse que faria
porque eles, apesar de serem sanguinários, violentos, terríveis, ímpios, no mais amplo sentido da palavra, mas antes de derramar a sua ira sobre eles, o Senhor enviou o profeta para avisar do perigo iminente, que seria a destruição de toda a cidade. E Nínive era a capital do Império Assírio, que naquela época assolava o povo de Israel. A reação dos ninivitas, então, foi de conversão. O termo usado para conversão é shuv. Significa arrependimento, volta para Deus. E depois de reconhecer o estado de pecador. Shuv é a palavra usada para o arrependimento humano em relação a retornar-se para o Senhor. Indica, então, contrição, mudança, confissão. Então, veja que o termo é totalmente diferente da palavra nahan. Nahan é arrependimento. Shuv é arrependimento. No hebraico, então, há diferença dessas palavras. E por isso, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Arrepender-se no sentido de contrição, de pecado. Porque arrepender-se no sentido de contrição, o termo no hebraico é shuv. Arrepender-se no sentido de mudar o seu propósito por causa de uma atitude condizente com a sua vontade é nahan. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha falado que faria e não fez. Após esta atitude de mudança dos ninivitas, a reação passiva de Deus, porque aqui o verbo está no sentido passivo, foi de consolo. Então, essa palavra, arrependimento, está relacionada ao consolo de Deus sobre o povo de Nínive. Neste caso, então, o termo nahan, arrependimento, deve ser visto, traduzido como consolo de Deus diante do shuv, do arrependimento, da conversão do povo de Israel, do povo de Nínive, transformando toda a nação idólatra, pagã, ímpia, como disse no sentido amplo da palavra, porque a palavra ímpio no hebraico é Hamas, que significa crueldade com derramamento de sangue. Deus então não derramou a sua ira. Por que não derramou a sua ira? Porque foi aplacada a sua ira, consolado com a atitude de arrependimento do povo de Nínive. Eles eram pecadores, terríveis pecadores, haviam feito muito mal ao povo de Israel e a tantas outras nações que o Império Assírio dominava, mas eles se converteram. Eles tiveram um verdadeiro arrependimento, reconhecendo o pecado e se entregando totalmente ao Senhor. O povo de Deus deve ter consciência de que qualquer pecador que chega a Ele em verdadeiro arrependimento, por mais terrível e cruel que ele tenha sido na prática dos seus pecados, com mudança e contrição, ele tem a promessa do consolo restaurador do Senhor sobre a sua vida. Concluímos então que o termo arrependimento, nahan, atribuído a Deus, define como Deus de sentimento, que se compadece
que não muda os seus propósitos soberanos diante dos acontecimentos e circunstâncias da vida de suas criaturas. Então, para Deus, a palavra arrependimento serve como consolo quando ele é aplacado na sua ira, e então ele deixa de agir com juízo punitivo sobre o seu povo. E no caso do homem, do ser humano, a palavra arrependimento, escrita no hebraico, é shav, que é uma contrição e reconhecimento dos pecados e retorno para os braços de Deus. O termo aqui então trata de sentimentos interiores de Deus e não de mudança de propósitos soberanos. Os seus propósitos soberanos ninguém poderá mudar. São eternos, são imutáveis. Pode-se afirmar que Deus tem propósitos eternos e imutáveis, mas também tem sentimento, afeição e amor pelo seu povo, que poderá fazê-lo então trazer ou tomar uma nova atitude diante do povo em relação ao seu arrependimento. Vejamos então uma comparação da palavra no termo Naham do arrependimento de Deus, quando nós lemos em 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14, quando Deus diz: se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuvas. Aí ele começa a colocar, então nós vamos observar que o termo já começa numa condicional. Se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuvas. Deus está colocando um propósito, um projeto da possibilidade de sua ação. Aí ele começa a colocar, então nós vamos observar que o termo... Observe que tem uma palavra, um vocábulo se, e esse vocábulo se, ele é uma condicional da terceira pessoa do grego. E Deus diz assim: se o meu povo, se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele está colocando uma possibilidade. Aí ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então há uma condicional que Deus está propondo para uma possibilidade de mudança do juízo punitivo de Deus sobre o seu povo. Se ele fechar os céus e não houver chuva, o povo não vai ter mantimento. Se ele ordenar os gafanhotos que consumam a terra, vai destruir tudo aquilo que anteriormente plantaram. Se ele enviar a peste no meio do povo, vai matar gente, vai matar animais, vai destruir tudo. Mas ele coloca aqui uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O que queremos dizer com esta palavra, queridos? É que o momento que nós estamos passando deve nos levar a reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa simplicidade diante de todo o poder de Deus, de toda a graça de Deus, e sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso.
E a prontidão de Deus é nos abençoar, é nos dar livramento no meio deste mal, no meio desta crise, no meio deste problema, é levar-nos a um verdadeiro arrependimento. E acima de tudo, eu e você, como servos de Deus, temos a predisposição de pregar a palavra, de mostrar ao mundo que Deus está atento a tudo que nós estamos passando, a tudo que nós estamos vivendo. Deus está atento a todo este mal que tem assolado a humanidade. Deus está atento a tudo que está acontecendo e Ele está pronto para agir a nosso favor, conquanto que nós estejamos dispostos ao arrependimento e voltar o nosso coração para o Senhor, e adorar ao Senhor, e servir ao Senhor, e agradar ao Senhor. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue a sua vida ao Senhor neste dia. Confie no Senhor, confesse a Ele os seus pecados, arrependa-se diante do Todo-Poderoso. Você que é servo, arrependa-se diante do Senhor dia a dia, confesse a Ele os seus pecados, suas fraquezas, suas mazelas, suas dores, os seus problemas. Confie, Deus está agindo a nosso favor. E se Ele, por um segundo sequer, retirar a sua mão, seremos destruídos. Como disse o salmista: ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito teríamos sido consumidos, destruídos. Volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, direcione todos os seus caminhos para o Senhor, adore ao Senhor e bendiga o seu santo e precioso nome. Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê muita bênção, muita vitória, e te conceda a graça de buscar ao Senhor e de adorar ao Senhor, para que Ele possa também se manifestar sobre a sua vida com graça e misericórdia e trazer a você a vitória que você necessita. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a sua vida.